Gênesis 26, verso número 2, diz assim: e apareceu o Senhor e disse. Quem apareceu? Senhor. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Amém? Verso de número 12 diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 por um, ou 100 medidas, porque o Senhor, diga, porque o Senhor o abençoava. Amém? E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem feito do que nós. Então Isaque foi-se dali. Isaque foi-se dali. Amém. E fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram os dias de seu pai Abraão, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram, ou disputaram, ou contenderam sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. Diga Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Rehobote. Diga Rehobote. Coloque a mão na sua cabeça, que o Rehobote de Deus aconteça na minha vida. Amém. Chamou o seu nome Rehobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois subiu dali para Berseba. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, eis aqui a tua igreja. Fale conosco, nos abençoe, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E você diz: amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui a história de um dos patriarcas da fé, a saber, Isaque, né? A Bíblia diz que Isaque, logo após a morte de Abraão, seu pai, Isaque teve que seguir a sua vida. Isaque teve que continuar a sua trajetória. E a Bíblia diz então que o Senhor, assim como apareceu para o seu pai, ele apareceu para Isaque. Então que o desejo da sua alma, que o desejo da nossa alma, que o Deus que se manifestou na nossa vida, se manifeste na vida da nossa descendência. Porque quando Deus chama Abraão, Deus diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todos aqueles que creem no Deus de Abraão estão debaixo de uma promessa. Então a Bíblia diz então que Isaque cresceu vendo, através do seu pai, a história do Deus do seu pai, Deus de Abraão. Isaque então ele temeu ao Deus do seu pai.
E a Bíblia diz então que Isaac, ele continua a sua trajetória. Então Deus aparece a Isaac, como também apareceu a Abraão. E Deus dá promessas para Isaac. Porque entenda uma coisa: a promessa que Deus fez para Abraão, a promessa que Deus fez para Isaac, e a promessa que Deus fez para mim e para você, que não vão se cumprir na nossa vida, vão se cumprir na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos bisnetos, consequentemente. Então tem promessas que Deus fez para Abraão que se cumpriram, mas algumas promessas se cumpriram na vida de Isaac. Houve promessas que se cumpriram na vida de Isaac, que veio também que se cumpriu na vida de Jacó. Houve promessas que se cumpriram na vida de Jacó, e algumas não se cumpriram, mas se cumpriram na vida das 12 tribos de Israel. E promessas que se cumpriram na vida das 12 tribos se cumpriram na vida deles, mas essas promessas que não se cumpriram na vida deles se cumpriram na minha e na sua vida. Glória a Deus. Então cada geração que ia nascendo, a promessa não morreu, porque a promessa de Deus não morre. Promessa de Deus não morre, mas é preciso acreditar. O que nós estamos vivendo hoje foi promessa que Deus fez através da vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e da descendência vindoura, até chegar nos nossos dias. E nós somos uma geração mais feliz do que a de Abraão. Que isso, pastor? Nós somos mais felizes do que a geração de Salomão. Que isso? Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ele foi bem claro: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Eu e você não estávamos há mais ou menos 2000 anos atrás. Não vimos o nosso Senhor ser crucificado, não vimos Ele entrar montado numa jumentinha em Jerusalém, não vimos Ele passar pela via da cruz, não vimos Ele, enfim, ser sepultado, não vimos Ele ressuscitar, mas nós cremos. E Ele disse: mas bem-aventurados sois vós que não viram e creram. E por isso, por nós não vimos, o céu foi aberto para mim e para você, meu irmão. Glória a Deus. A Bíblia diz então que Deus chama Isaac e lhe faz promessas, como Deus chamou a mim e a você e fez promessas. Só que quando Deus chama, Ele precisa de uma postura, de uma atitude minha e sua. Ele precisa que eu e você venhamos seguir alguns passos para que a bênção de Deus ela se estabeleça sobre a nossa vida, para que a promessa de Deus ela se cumpra sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Deus chama Isaac e dá uma ordem para Isaac: não desça para o Egito. Isaac caminhou debaixo de uma promessa, mas ele caminhou debaixo da obediência à palavra de Deus. Deus diz: não desça para o Egito. Egito na Bíblia, trazendo nos nossos dias, simboliza o mundo. Ou seja, não volte atrás. Não volte atrás. O próprio Senhor disse que Ele não tem prazer na alma que retrocede, na alma que volta atrás. Porque quando eu volto atrás, eu estou dizendo não para as promessas de Deus na minha vida. Por algum tempo, alguns até pensam: que é isso? Não, depois que eu sair da igreja, minha vida caminhou. Está caminhando. Espera o final dela. Meu irmão, não existe vida fora de Cristo. Não existe. Uma vida fora de Jesus é uma vida de engano. Uma vida sem Jesus é uma vida de ilusão. A Bíblia diz então que Deus chama Isaac: não volte,
não desça para o Egito, mas vai para a terra que eu te disser. Que eu te disser. O que Deus está falando? Olha o que a Bíblia, Deus, ele sempre, Deus fala, Deus ele sempre chega na frente. Hoje temos um aplicativo aí que te mostra aonde você vai chegar. O nosso GPS, o nosso aplicativo é o próprio Deus, irmão. Deus falou, Isaac, você vai para o lugar que eu te disser. No nosso aplicativo a gente digita lá, eu quero chegar no lugar tal, o aplicativo mostra, pois é, com Deus é diferente. Eu vou no caminho que Ele me mostrar, então, meu irmão, porque no caminho que eu sigo, no caminho que eu decido seguir, nós estamos sujeitos a acontecer algumas situações adversas, mas no caminho de Deus, o caminho de Deus é perfeito. Aleluia. O caminho de Deus é perfeito. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz então que Isaac, então, ele obedece ao Senhor. Ele vai para onde Deus mostrou, ele vai para a terra de Gerar. A palavra Gerar significa lugar de hospedagem, lugar de repouso. Deus tem repouso para mim e para a sua vida. Aleluia. Ele vai para Gerar. E Gerar, outro significado da palavra Gerar, significa dar origem, semear ou dar origem. Tanto no sentido de plantação, quanto no sentido de descendência. É por isso que eu disse que a bênção que estava sobre a vida de Abraão veio sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Jacó, sobre a vida das 12 tribos e sobre a mim e sobre a sua vida. Aleluia. Então que nós venhamos ver uma vida de gerar na nossa vida, o gerar de Deus na nossa vida, porque tem muitas coisas que são geradas aí que não foi Deus quem gerou. Tem situações que não foi Deus quem criou. Tem situações que é o adversário. Você vai entender no decorrer do texto, você vai entender. A Bíblia diz que Deus fala, diz, vai para a terra que eu te mostrar. Aí a Bíblia diz então que ele se estabelece em Gerar. E Gerar era uma terra seca. A Bíblia diz que naqueles dias, entenda uma coisa, naqueles dias havia uma grande fome na terra. Havia uma grande fome. E Deus fala que vai para Gerar. Quando ele chega em Gerar, estava tudo seco. Você não vê Isaac assim, mas a fome está grande na terra. Só me manda para um lugar assim, não tem uma coisa. O mundo pode estar um caos quando você está debaixo da promessa de Deus, meu irmão. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele de te sustentar mesmo no vale. Mesmo no lugar de sequidão, Deus, ele vela pela sua palavra, meu irmão. Aleluia. Então cabe a nós o que? Acreditar. Porque acreditar quando está tudo bem, eu sempre pode dizer, acreditar quando está tudo bem é fácil. Falar que eu creio em Deus quando está tudo de vento em popa é bom demais. Mas a nossa fé é provada é na hora da sequidão, é na hora do vale, é na hora que aqueles que a gente tanto estimava viram as costas, que até outrora falam, estou contigo até no final. Meu irmão, confiar na palavra do homem, a gente confia só, com o olho aberto e o olho fechado. Mas com Deus, você pode fechar os dois olhos, Deus vai, confia em mim, pode fechar os dois olhos e vai tranquilo, porque Deus vai te levar até a promessa dele. Aleluia. Aí a Bíblia diz então que Isaac, então ele chega naquele lugar, os filisteus habitados ali, Abimeleque, que era o rei ali dos filisteus, que era o líder dos filisteus. Quando Isaac chega naquele lugar, se estabelece ali, Isaac então começa a plantar numa terra seca. Alguém vai pensar, esse cara é doido.
Plantar em lugar seco, meu irmão, que tem promessa. O lugar seco, Deus faz um lugar seco, a terra estéril, fazer uma terra frutífera. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda uma coisa: aonde você for, a bênção de Deus vai atrás de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isaac tinha promessa. Não passou, mas o senhor não conhece. Tem promessa. Pastor, o senhor não sabe como é que está. Tem promessa. Deus, glória a Deus. Aonde você for, tem promessa. Glória a Deus. Entenda uma coisa, você vai entender nesse texto. A Bíblia diz então que Isaac então começa a semear. Eu imagino o pessoal ali, os filhos olhando, a terra está seca, ele está plantando. Só que a Bíblia diz que naquele ano ele começou a plantar, ele semeou e ele começou a colher. Olha o que é estar debaixo de uma obediência, de uma obediência. Isaac estava debaixo da ordem de Deus. Certo ou errado? Certo ou errado? Estava debaixo da ordem de Deus. Ele planta e colhe. E quando a pessoa está na desobediência, ele planta e não colhe. Ele planta e não colhe. E não colhe. Mas quem tem promessa de Deus, aonde ele planta, ele colhe. Aleluia. Aonde ele planta, ele colhe. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz que ele começou a plantar e a pessoa ficou perturbada. Aí diz que ele começou a ficar grande naquele lugar. Começou a ter gado, começou a ter numa terra seca. E a fome operando. Depois você lê no começo do capítulo 27, 26, a fala que havia uma grande fome na terra. Aí a Bíblia diz então que ele já conhecia o Deus provedor, porque lá no monte, quando Abraão leva ele para sacrificar, o que o pai dele falou? Fica tranquilo, meu filho, Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Se eu não morrer lá no monte, picado em pedacinho, não vai ser agora nessa terra seca. Eu creio no Deus proverá que meu pai me falou. Glória a Deus. A Bíblia diz então que ele começou a crescer. Aí a Bíblia diz que o Abimeleque olhou: o trem está ficando feio, esse cara está ficando muito poderoso, está crescendo demais aqui, sai daqui. Aí a Bíblia diz que eles começaram a invejar. Diga: o meu crescimento. Meu crescimento. Quando eu entendo, Quando eu entendo, eu tenho promessa de Deus, o meu crescimento meu crescimento vai incomodar muita gente. vai incomodar muita gente. Pode parecer que está seco, mas vai incomodar muita gente. Pode parecer que não vai sair, vai incomodar muita gente. A Bíblia diz então que eles invejaram. Aí Abimeleque chegou: ó, sai daqui. Olha o que a Bíblia diz. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tem feito do que nós. Verso 17, a Bíblia diz: então Isaac foi-se dali. Isaac foi-se dali. Isaac não saiu. Que é isso? Deixa eu ficar aqui. Não, Isaac foi embora. É para ir embora? É para sair daqui? É. Pois é. Fique sabendo, eu estou indo, mas a bênção de Deus continua atrás de mim. Aonde você vai, a bênção de Deus continua te acompanhando. Aonde você vai, a bênção de Deus continua te acompanhando. Glória a Deus. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, que aonde nós vamos, a bênção de Deus caminha. Aleluia. Eu me lembro uma palavra que Deus usou certa vez. O meu pastor falou: só você tem que ser aquele tipo de pessoa que crê em Deus, que aonde você for, a bênção vai te acompanhar. E o lugar que você for, se você sair dali, se for uma empresa, ela tem que fechar, porque a bênção não está sobre a sua vida.
Eu tomei aquela palavra para mim, você acredita? Deus é fiel na palavra dele. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar numa padaria, milagre de Deus. Aí de repente, o dono da padaria, né? Trabalhei para ele um ano. Ele estava no processo de separação com a esposa. Então ele ia fechar a padaria. Com uma semana eu fui contratado. 2 semanas o gerente me chama, o casal aqui está em processo de separação. Então pode ser que saindo o resultado, a padaria pode fechar daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 1 ano. Eu falei, não, pode fechar, mas se Deus abriu a porta, se fechar, tem uma melhor ali na frente. Aí tudo bem, deu um ano certinho, saiu o processo, separar, tiver que pedir. O homem chamou todo mundo e falou assim: já conheço vocês tudo, vou abrir uma outra padaria, se vocês quiserem trabalhar comigo, eu quero que vocês trabalhem comigo na outra padaria, só que vai ser outra padaria com outro nome, porque não posso abrir com o meu nome, senão eu vou ter que passar para minha ex-esposa, né, os lucros da padaria. Aí todo mundo aceitou, alguns já estavam querendo sair, eu vou continuar. Aí abriu outra padaria. Olha pra você ver, fiquei 1 ano lá, a padaria nunca foi roubada, nunca teve problema nenhum. Aí de repente, eu assinei contrato com ele para outra padaria. Aí depois que estava tudo montado, que montou a padaria, que começou a seguir o negócio, ele virou para todo mundo e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, sabe a outra padaria? Se vocês quiserem receber alguma coisa da outra padaria, vocês podem ir na justiça. Para que ele foi falar isso? Está roubando problema. Deve ter bebido água de parto, alguma coisa assim. Então é isso. Na hora que ele falou isso, eu falei: tudo bem. Já que ele não tem compromisso com os funcionários dele, então nós também não somos obrigados a ter compromisso com quem não tem aquele compromisso. Aí num belo dia, quando ele falou isso, eu falei: tem coisa. Um belo dia eu cheguei em casa, sábado, saí, segunda-feira, eu pegava o seguro 8 horas, sabe o que aconteceu? 8 horas eu estava na cama lá em casa. O telefone toca, o gerente: ô Valdeci, você já está chegando? Não, estou aqui na cama. Estou aqui na cama. Você não vai vir não? Não, pode vir, se você chegar atrasado, não tem nada a ver, não, hoje eu não vou trabalhar não. Aí, não vou não. Não estou afim de trabalhar, não quero descansar hoje. Aí, Sérgio, vem trabalhar, senhor. Vem trabalhar, não vou, pode chegar atrasado, não tem problema. Eu falei: qual que é a parte? Você não entendeu que hoje eu quero descansar, eu não vou trabalhar hoje. Não estou afim, não vou. Ele: mas se você chegar aqui amanhã, o dono da padaria vai brigar que você não veio. Não, chegar aí amanhã, eu não quero nem um mosquito falar no meu ouvido. Desse jeito. Aí tudo bem, todo dia eu fui trabalhar, tranquilo. Aí chegou a gerente e falou: vou assim, cadê seu atestado? Eu falei: atestado de quê? Eu não estou doente. Porque tem gente que é malandro, né? Entrega atestado, o cara está vendendo saúde, vai no posto, não quer trabalhar mesmo, ele não quer trabalhar mesmo. Vai lá, entrega atestado, só que tudo que você planta, você come. Aí eu falei: para atestar de que eu não estou doente, não, só não vim trabalhar. Vocês fazem se vocês quiserem, se vocês quiserem, né, descontar no meu dia, vocês fazem se vocês quiserem, mas eu não vou dar atestado, eu não estou doente. Se eu tivesse doente, tudo bem. Aí ela foi lá, isso, passou um tempinho, você falou para você vir semana que vem, que vai acertar com você. Amém, então uma benção. Saí dali, vamos sair, embora. Ninguém disse nada. A padaria foi assaltada. 1 ano nunca foi assaltada. Saiu da padaria foi assaltada. Acabou? Não. Roubaram o carro dele. Perdeu a guarda no escuro. Foi só definhando. Aí um dia eu estou bem em casa lá, estou ouvindo um barulho. Eu morava lá no final da jornada. Estou ouvindo um barulho lá.
polícia correndo atrás de vagabundo. Aí tinha um policial lá que ia muito na padaria lá. Ele me viu: ô, você mora aqui. Aí eu falei assim, aí você saiu da barra, eu saí de lá. Pois é, o moço lá está definhando, ele está ruim demais de saúde, ele está ó. Pois é resultado. Você vai embora, a bênção de Deus. Então só coisa errada aconteceu. Aí depois entrei em outra empresa, mesma coisa. Estou trabalhando numa boa, o pessoal começou a fazer um monte de coisa errada. Mas diante de Deus é testemunho. Tem gente que fica perreando na empresa para a empresa, mas não, vocês estão. Estou bem lá fazendo meu serviço. No belo dia eu falei: Deus, isso depois de já tinha 9 anos que eu estava na empresa. Falei: Deus, me tira daqui. Tira de Deus, Deus, me tira daqui. Nem um mês me chamaram, pode ser. O pessoal está vendo que você vai, você está pensando em abrir uma lanchonete para você está me pedindo o negócio da igreja lá. Então nós decidimos dispensar o você. Aí falei: glória a Deus. E pagaram tudo que me devia. Glória a Deus. Só que eles viraram para mim e falaram: não, porque aí fizeram uma pergunta: você teve alguma coisa com algum problema com o gerente? Não, da minha parte eu saiba não, agora da pessoa eu não sei, né? Só que eu falei: você tem que pensar uma coisa. A história ela tem 2 partes: a parte da pessoa e a minha. Mas na verdade ela tem 3, né? Ela tem a versão da pessoa, a minha versão e a verdade. Aí tudo bem, tudo bem. Eles viram para eu e falaram assim: a gente pode contar com você para cumprir o aviso? Eu virei e disse: peraí, sem problema, vocês podem ter certeza. Quando vocês me contrataram, vocês contrataram um profissional, não foi um vagabundo, não foi um irresponsável. Da mesma forma que eu entrei trabalhando, eu vou sair trabalhando. Cumpri o aviso, tranquilo, fui embora. Sabe o que aconteceu? Há 3 meses atrás, quando eu saí, o negócio já não estava bom. Sabe o que aconteceu? Eu tive que vender a empresa para não fechar. Vender a empresa. Eles iam decretar falência, mas aí apareceu um pouco de empresa, ou seja, só foi dando resultado. Hoje eu estou numa empresa, com 9 anos já nessa outra empresa. Só que eu, antes de entrar nessa outra empresa, que eles queriam que eu voltasse para lá. Eu falei: não, já abriu outra porta, então estou seguindo. E Deus está abençoando, Deus está abençoando. Aí a Bíblia diz então que Isaac nem bateu, não, estou indo. Só que tem um problema. Eu estou indo, a bênção que está comigo vai junto comigo. Isaac foi. Aí eles começaram a invejar Isaac. Então o próprio texto diz que Isaac foi lá, começou a cavar os poços que o seu pai tinha cavado, que os próprios filisteus, por inveja também, entulharam, colocaram entulho de terra. Tendo uma coisa naquela época, cavar poço era como se a pessoa estivesse marcando território e dizendo: olha, aqui é uma história de uma família que se estabeleceu neste lugar. Então quando os filisteus começaram a tapar, o que eles estavam dizendo? Vamos apagar a história de Abraão. Vamos apagar a história de Abraão. Porque quem cavava poços era uma demarcação de que ali uma família se estabeleceu, um povo se estabeleceu naquele lugar. Era um lugar onde foi um lugar abençoado por alguém que passou por ali. Só que eles disseram: vamos apagar a história de Abraão, tudo esse negócio, não sabendo eles que a fome vinha sobre a terra nesses dias aqui. Aí a Bíblia diz que quando Isaac chega, Isaac vai para lá e se estabelece no vale de Gerar. Ou seja, se o lugar já era ruim, a terra estava seca, o vale é pior, meu irmão. O vale é pior. É por isso que Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque vale é um lugar de batalha. Quando os exércitos iam para a guerra,
Um ficava de um lado da campina, outro no meio de um vale, era onde se travava a batalha, aonde havia morte, aonde só sobrava corpos, aonde sobrava história de pessoas que morreram. Então ele foi para o vale, e lá também tinha poço que seu pai cavou. Aí a missão que Isaac vai para lá, e ele coloca o nome dos poços, o mesmo nome que o seu pai tinha colocado, o mesmo nome. Ou seja, ninguém vai apagar a história que Deus escreveu na vida do meu pai. Ninguém vai apagar a história que Deus escreveu na minha e na sua vida. Ou seja, a minha história, a sua história foi escrita pelo dedo de Deus. História que Deus escreve, ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Aleluia. Aí a Bíblia diz que eles cavam o primeiro poço. Aí os invejosos dizem: opa, essa água aí é nossa. Uai, é nossa? Como assim? Meu irmão, por causa do pecado do homem, hoje nós pagamos. Nós temos que pagar uma água que a água é criação, é dádiva de Deus. Só que pelo pecado do homem, hoje a água, já não é mais aquela água cristalina em todos os lugares. Então hoje tem que ter tem que passar por um lugar de hidratação, a chamada Copasa, um lugar de hidratação. Aí hoje a gente tinha o quê? Pagar uma água que era para ser de graça. Se o homem não tivesse pecado, hoje ninguém pagava água, mas pelo pecado do homem hoje nós temos que pagar água. Mas ele chegava: essa água é nossa. Mas como assim? Isso é suas? É suas. E foram lá e entulharam os poços. Aí eles contenderam. Aí a Bíblia diz que Isaac chamou aquele lugar de Ezeque. De quê? Ezeque. Diga Ezeque. Ezeque significa ocupado ou ocupação. Isaac estava ocupado. Aí veio os desocupados, porque no lugar da ninguém queria cavar. Aí apareceu um para cavar: opa, isso daí é nosso, a água é nossa. Então tem gente que é assim, não faz nada, quando aparece um para fazer, começa a criticar, começa a levantar. Em outras palavras, vem uns desocupados, porque Ezequiel quer dizer ocupado. Não foi aquilo que fizeram? Os muros de Jerusalém estavam tudo caídos, ninguém foi levantar. Aí apareceu Neemias, aí veio um Sambalat, os três desocupados, Sambalat, Tobias e Gésem. Desce daí, porque se passar uma raposa em cima desse muro, ele vai cair. Aí disse Neemias: olha o quê? Estou fazendo uma grande obra, estou ocupado, não posso parar. Aleluia, glória a Deus. Então uma coisa, sempre vai aparecer um desocupado, mas não pare para dar ouvido para desocupado. É verdade. Ninguém queria derrubar Golias, mas foi aparecer um Davi. Davi, ele é guerreiro desde a sua mocidade, e você que é moço. Davi, ele pode ser o que quiser, ele pode vir do jeito que ele quiser. Eu, porém, vou em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Mas os desocupados não queriam encarar o gigante. Ninguém queria. Quando Davi chegou, os irmãos de Davi: o que você está fazendo aqui? O mais velho: o que você está fazendo aqui? Eu conheço a presunção do seu coração. Cadê as ovelhas do nosso pai? Você não tem ocupação, não deixou as ovelhas sozinhas? E a Bíblia no texto diz que Davi tinha deixado com o homem lá em cuidado, que o próprio pai de Davi, ou seja, o camarada não sabia nada do que está acontecendo. Davi chega lá, porque o pai dele mandou ele lá. O irmão dele: o que você está fazendo aqui? Eu conheço. Em outras palavras, deve ter vindo aqui para zombar de nós. Não, Davi chegou lá, meu irmão:
guiado pelo próprio Deus. Aí os desocupados querem parar. Sempre assim, sempre assim. Ninguém tem boa mão. Mas se alguém se dispõe, porque entenda uma coisa: cavar poço já é difícil. Agora você tem que desentulhar, porque entulho é assim, não é só terra não. É terra misturada com pedra, com lixo, tudo, e vai socando. Ou seja, é pior ainda, meu irmão. Então tem coisa que ninguém quer pôr, mas quando aparece um corajoso, aparece alguém determinado, alguém que não desiste, aí sempre vai aparecer um para dar palpite. Na hora que está precisando, ninguém, mas na hora que alguém decide fazer uma coisa, aí sempre tem uns palpiteiros. Sempre tem. Aí a Bíblia diz que Isaac então vai adiante e cava outro poço. Os desocupados foram atrás. Opa! Não vai também não. De novo. Aí Isaac chama aquele lugar, aquele poço de Sitna. Diga Sitna. Sitna deriva da palavra adversário ou opositor. E uma das tradições da palavra Sitna quer dizer Satanás. Sempre tem uma batalha espiritual. O diabo está sempre por trás dessas contendas. Nunca ache que uma contenda é algo natural. O diabo sempre tira proveito no meio disso. Então Isaac colocou o nome de Sitna porque houve oposição. Houve alguém que é contrário à obra de Deus, é contrário ao crescimento espiritual de alguém, é contrário ao progresso de alguém, meu irmão. Sempre vai haver. Então entenda uma coisa, porque quando alguém vê que você está crescendo, entenda uma coisa, sempre vai haver opositor. Mas entenda uma coisa: o mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que dá força, te dá vigor para continuar cavando, é o mesmo Deus que está com você para te dar vitória. É o mesmo. Então o intento do adversário é fazer com que eu e você venhamos a parar, a desistir. Eu estava quietinho no meu canal, quando eu decidi fazer alguma coisa, apareceu alguém querendo me parar. Não, meu filho, continua. Sempre vai haver opositor. Mas entenda uma coisa: maior do que o opositor é o Criador. Glória a Deus. É o que nos chamou, é o que nos escolheu. Isaac estava debaixo de uma promessa. Eu e você estamos debaixo de uma promessa, meu irmão. E passar por momentos assim é normal, porque sempre haverá uma batalha. Sempre, enquanto estivermos aqui nessa terra, sempre haverá uma batalha. Mas se você não está disposto a lutar aqui, não está disposto a perseverar aqui, não tem como entrar lá. Não tem como. Tem que perseverar aqui. Tem que, enfim, resistir à oposição aqui. Seja em qualquer área da sua vida, mas principalmente na sua vida espiritual. Então ele colocou no lugar Sitna, quer dizer adversário ou opositor. Então sempre vão haver os opositores. Só que a Bíblia diz que Isaac partiu dali e cavou outro poço. E a Bíblia diz que eles, opa, não tem jeito. Quando você decide, meu irmão, e lutar pela promessa, você dá canseira no adversário. Quem desiste é o adversário. A sua insistência dá canseira no diabo. É por isso que você não pode parar. Aleluia. O diabo, quando ele encontra um crente moleque, qualquer coisinha, ele quer parar. É aqui mesmo que eu vou. É aqui mesmo que eu vou incomodar. É aqui mesmo que eu vou me opor. É aqui mesmo. A Bíblia diz que ele cavou outro poço
e não contenderam, não porfiaram por ele. Por isso chamou o seu nome Rehobote, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Glória a Deus. A Bíblia diz que houve um homem chamado Jabes. A Bíblia diz que Jabes foi mais nobre do que os seus irmãos. O nome Jabes quer dizer, foi gerado em dor, em sofrimento. É por isso que a mãe dele colocou o nome dele de Jabes, porque foi gerado em dor e sofrimento. Você acha que cavar poço é coisa pequena, é coisa simples? Não. Traz dor, porque tem oposição. Traz dor, porque tem um soco para tentar te parar. Dá cansaço. Tem hora que dá vontade de chutar o balde, como diz por aí. Mas tem sempre um Deus falando, continua, porque eu sou contigo. Aleluia. Tem sempre um Deus falando, olha, a minha promessa repousa sobre a sua vida. Não pare, não temas, porventura, não foi eu que te chamei. Aleluia. Então o mesmo Deus que chama, é o mesmo que capacita, é o mesmo que vai junto, é o mesmo que dá livramento, é o mesmo que nos coloca dentro da promessa. Aleluia. É o mesmo. Glória a Deus. Aí a diz que já foi mais novo, porque a Bíblia diz que Jabes invocou o nome do Deus de Israel. Glória a Deus. Quer cavar poço? Quer desentulhar poço? Ora. Ora. Oração é uma pá para desentulhar poço. Crente que não ora, está tentando cavar, vai se arrebentar todo. Oração, ó. A oração. A Bíblia diz que Jabes orou ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Jabes. E a oração de Jabes foi o quê? Senhor, alarga as minhas tendas. Ele já tinha ouvido a história de Isaac. Opa! O Rehobote de Deus prevalece sobre a vida daquele que não desiste. Aleluia. Deus alarga. Jabes foi gerado em dor, mas ele não desistiu. Ele entendeu, há um Deus que alarga a tenda, há um Deus que amplia fronteiras, há um Deus que faz a terra multiplicar, a terra florescer, mesmo estando seca. Glória a Deus. Ele disse, pôs o seu nome Rehobote, porque agora nos alargou o Senhor. E a Bíblia diz que os adversários não tem como. Esse Isaac, ele é teimoso. O crente tem que ser teimoso naquilo que ele quer, irmão. Ele não pode desistir, não. Você tem que perseverar mesmo. Você tem que não mostrar, mas mostrar para o próprio Deus que você crê na promessa. Glória a Deus. E o adversário só olhando, não tem jeito. A gente tentou parar ele lá e ele continuou. Tentamos, não vamos perder tempo, não. Esse aí não desiste. Está nos dando canseira. Então, crente que ora dá canseira no diabo, irmão. Crente que não desiste dá canseira no diabo. A nossa força está no Senhor. A nossa força está na oração. Glória a Deus. O apóstolo pode se fortalecendo no Senhor, na força do seu poder. Então, força só vem através da oração. Aleluia. Glória a Deus. Oração. A Bíblia diz então que o Senhor alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Mas não era seco o lugar? E daí? A terra não era, não tinha fome na terra. E daí, meu irmão? Aquele que não desiste diante da promessa de Deus, meu irmão, ele vê o que ninguém vai ver. Ele vai viver o que ninguém vai viver. Aleluia. Então tem coisas que Deus preparou para mim e para você que nós vamos viver, se nós decidirmos não abrir mão da promessa. Aleluia.
Glória a Deus. Não abra mão, porque Deus vai alargar as suas tendas. Glória a Deus. É só para quem crê. Deus vai alargar as suas tendas. Aleluia. Deus vai alargar as suas tendas. Deus vai te fazer crescer na terra. Isso é promessa, não pode ser promessa de Deus. Deus vai alargar as suas tendas. Pode haver opositor, pode haver contrariedade. Deus vai alargar a sua tenda. Não desista, não desista da promessa de Deus. Só quem não vai desistir, coloque de pé, aplaude, glorifique o Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Deus, nós invocamos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pai, alarga as tendas do teu filho, da tua filha. Pai, nos fortalece, meu Pai, nesta jornada, nesta caminhada, Senhor. Deus, que nós não venhamos deixar, ó Pai, com que o adversário da nossa alma tente apagar a nossa história. A Bíblia diz, ó Deus, que Abraão cresceu na terra, porque não desistiu, mesmo tendo os postulados, ele não desistiu. Isaac da mesma forma não desistiu, e o Senhor alargou as tendas de Isaac. Pai, alarga as nossas fronteiras, alarga as nossas tendas, ó Pai, que nós venhamos ser homens e mulheres, ó Pai, disposto, meu Pai, em nome de Jesus, a tomar posse da promessa do Senhor, a crer mesmo diante das adversidades, diante dos levantes, diante, meu Pai, das afrontas, diante das contendas, mas continuar crendo, Senhor, porque quando a promessa do Senhor está sobre a nossa vida, Pai, o único que pode apagar essa promessa somos nós, com a nossa desistência, com a nossa incredulidade. Mas quando nós estamos determinados a acreditar, mesmo que isso custe lágrimas, mesmo que isso custe suor, mesmo que isso custe cansaço, se nós estamos determinados, seremos fortalecidos, seremos, ó Pai, curados, seremos, meu Deus, em nome de Jesus, fortalecidos pelo Senhor e na força do seu poder. Por isso, meu Deus, meu Pai, toma nas tuas mãos a vida do teu filho e da tua filha. Ó Pai, que esta palavra, Senhor, ela se cumpra na vida do teu filho e da tua filha, que está plantando, mas com a certeza de que vai colher. Porque aquele que tem promessa, ele planta e colhe, porque está junto com o dono da promessa. Por isso nós cremos, ó Pai, na tua presença. Nós cremos, ó Pai, na tua fidelidade. Nós cremos, ó Deus, na tua palavra, que não pode mentir. Por isso assim nós te agradecemos, porque sabemos que estamos saindo daqui hoje, ó Pai, fortalecidos pela tua palavra e debaixo de uma promessa, em nome de Jesus. E você diz amém. E aplauda os Deus por Deus. Se é do Senhor, pode ser melhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia.